Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra do nosso Deus, desta feita na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu gostaria que você acompanhasse conosco aí esta leitura. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, pelas bênçãos derramadas, pelo suprimento das necessidades, pelos livramentos, pela saúde e pela tua palavra, que fala grandiosamente aos nossos corações. Dá-nos, ó Espírito de Deus, a inspiração, a capacitação para transmitir a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amados, encontramos aí uma afirmação ousada do apóstolo Paulo. Na carta aos Gálatas, ele combate o judaísmo, ele manifesta a graça de Deus e ele exalta a supremacia de Cristo, acima de qualquer ritual religioso, inclusive do judaísmo. Mas no versículo 20 especificamente, Paulo vai falar a respeito de Cristo vivendo em nós. Nele, nesta ocasião em que ele escreveu, mas Cristo vivendo em mim, Cristo vivendo em você, Cristo vivendo em todo aquele que crê. Quais são as implicações que isso traz para nós? É exatamente isso que eu quero falar para você nesta manhã, a respeito dos inevitáveis efeitos de Cristo vivendo em nós. E o primeiro deles é que Cristo em mim, Cristo em você, assim como Cristo viveu no apóstolo Paulo, inevitavelmente ele traz vida nova. Então gostaria que você gravasse isso aí na sua mente, no seu coração, que o primeiro grande efeito de Cristo vivendo em nós é que ele nos faz renascer, meus amados irmãos. E renascer consiste em termos um novo conceito de vida, consiste em termos uma nova visão do mundo, da vida, ou seja, uma cosmovisão transformada, cristã, na ótica de alguém que de fato fora salvo por Cristo, resgatado, regenerado e que agora tem vida nova. E isso também implica num novo procedimento de vida. É impossível alguém afirmar que está em Cristo ou que Cristo está nele e continuar com a vida velha, e continuar nas velhas práticas, e continuar no velho conceito, e continuar na velha visão, numa ótica e nós sabemos que foi ofuscada pelo pecado, pela degeneração, pela depravação do gênero humano. Cristo veio exatamente para restaurar todas as coisas. Cristo veio exatamente para trazer à luz aqueles que jaziam em trevas. Quando Nicodemos foi ter com Jesus e interrogando a respeito do reino e de quem de fato ele era, Jesus, recepcionando Nicodemos, ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira exigência de Cristo para estar conosco é que sejamos novas criaturas. Mas isso é uma obra que ele mesmo opera em nós, pelo Espírito Santo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quiser afirmar como o apóstolo Paulo que Cristo vive em você, você precisa andar em novidade de vida. Velhos hábitos, velhos pensamentos, velhos conceitos, velho comportamento, a velha natureza, o velho homem com toda a sua bagagem corrompida pelo pecado, deve de fato morrer e ser sepultado. E nós devemos
ressuscitar em novidade de vida com Cristo Jesus, como Ele mesmo ressurgiu dentre os mortos. A segunda coisa, ou a segunda implicação de Cristo vivendo em nós, é que após o novo nascimento, inevitavelmente e consequentemente, nós iremos crescer. Nós devemos crescer espiritualmente. É algo também inadmissível alguém dizer que está em Cristo, alguém dizer que é de Cristo, alguém dizer que anda com Cristo e continuar na caducidade da lei, sem nenhum crescimento espiritual, no atrofiamento total, espiritualmente falando. Porque a palavra de Deus nos exorta ao crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele exorta os cristãos aos quais ele escreveu que deveriam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer na graça de Deus, meus amados irmãos. E são muitos os recursos que nós temos, que Deus providenciou para que nós venhamos a crescer. Nós temos a sua palavra, que é fonte inesgotável de toda a vitamina espiritual que nós necessitamos, que você necessita para crescer. Nós temos que ter uma vida pautada na oração, na comunhão, na busca. Crescer na graça é crescer em comunhão com Deus, na companhia de Deus, é ter de fato Cristo morando em nós. É nos alegrarmos no Senhor, é louvarmos ao Senhor em toda e qualquer situação, é amar tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, amar e valorizar, é adorar a Deus, é ter uma vida de adoração e de comunhão com o nosso Deus. Devemos crescer na graça, devemos crescer no conhecimento, meus amados, e crescer no conhecimento é exatamente buscar toda a fonte de informação que nos leva para mais perto de Deus. E a principal fonte de informação, a mais rica de todas, a mais recheada, é a palavra de Deus. São as Escrituras Sagradas. Nós temos a Bíblia, nós temos bons livros, nós temos bons pregadores. Nós temos hoje uma infinitude de material para nós estarmos nos alimentando espiritualmente. Então, não há justificativa para sermos crentes meio termo, para sermos crentes muito aquém daquilo que de fato Cristo vivendo em nós significa. De viver num patamar na altura daquilo que Deus tem para mim e para você. E nós podemos, meus amados irmãos, alcançar a estatura de um varão perfeito. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, à medida que nós buscamos conhecimento, à medida que nós crescemos na graça, nós nos aproximamos cada vez mais da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E à medida que nós nos aproximamos dele, nós nos assemelhamos a ele. E aí sim podemos fazer jus ao nome que professamos está sobre nós, que é o nome de cristãos. Cristão é imitador de Cristo, cópia de Cristo, discípulo de Cristo. Alguém que segue a Cristo e que ama a Cristo. Nós precisamos atingir, meus amados irmãos, o topo da maturidade cristã. Paulo demonstra essa maturidade em toda a carta aos Gálatas e ele deseja que o seu público também alcance essa maturidade, aquele público que ainda vivia aquém, que ainda vivia à margem, que ainda vivia atrelado à lei e aos seus rituais, demonstrava que não tinha ainda amadurecido, que não tinha ainda crescido. O apóstolo Pedro também, lá na sua carta, ele vai dizer que nós devemos desejar como crianças recém-nascidas, o genuíno leite. E nós devemos também crescer. Essa é a exortação, foi a exortação de Cristo, a exortação de Paulo, a exortação de Pedro, de Tiago, de todos os apóstolos, esta preocupação com o crescimento espiritual da igreja de Cristo, do povo de Cristo. Então, Cristo em mim, Cristo em você,
Cristo em nós implica em novo nascimento, implica em crescimento espiritual. E Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, implica também em frutificar. Estamos vendo aí a lei natural, o curso natural da vida. Nascer, crescer, reproduzir, multiplicar. Cristo nos faz frutificar, meus amados irmãos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus afirma: não fostes vós que me escolhestes, mas pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. No mesmo capítulo, versículo 2, Jesus diz que todo ramo que estando nele não der fruto, ele corta. Mas aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quais são esses frutos, meus amados irmãos? Primeiramente, nós precisamos produzir, como exortou, como afirmou João Batista, o fruto do arrependimento. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Começa na nossa conversão. Começa com rejeição, aversão ao pecado, a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Começa com uma demonstração sincera de arrependimento que vai muito além das palavras, que vai exatamente no fruto, que vai exatamente no comportamento, que vai exatamente na demonstração de uma vida nova, de um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus, no qual você ama a Cristo e abomina o pecado. Você valoriza aquilo que Cristo valoriza e você aborrece aquilo que Cristo também aborrece. Isso é o fruto do arrependimento, meus amados irmãos. Precisamos produzir também o fruto da justiça. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 11, ele vai exortar aqueles irmãos para que sejam cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós precisamos ser cheios desse fruto de justiça. Nós sabemos que não é uma justiça própria, mas a justiça que é pela fé no Filho de Deus, que me amou, que Ele amou, que se entregou por nós como prova desse amor. Precisamos produzir frutos para a glória do nosso Deus, se de fato Cristo vive em nós. Consequentemente, como já falei, inevitavelmente, eu e você produziremos frutos para a glória do seu nome. Precisamos também produzir o fruto da salvação, meus amados. Em Marcos capítulo 11, versículos 13 e 14, nós vamos nos deparar com aquele episódio em que Jesus de repente procura um figo numa figueira, evidentemente, e aquela figueira está desprovida de frutos. E Jesus a amaldiçoa e diz: nunca mais nasça fruto de ti. Ele fez isso pela manhã. Quando eles retornam à tardinha, os apóstolos observam que aquela figueira já havia secado. E é exatamente isso, meus amados irmãos, que Deus almeja de mim e de você, que venhamos a produzir o fruto da salvação. Primeiramente, esse fruto ele deve se refletir em nós. Vivermos como salvos em Cristo Jesus. Termos a convicção desta grande obra que o Espírito de Deus operou em mim e operou em você. E sermos voluntários também para Deus nos usar para a salvação de outras pessoas. Através da evangelização, através de uma vida de oração, através do compromisso com a obra do nosso grandioso Deus. Cristo em mim me faz, recapitulando aqui, renascer. Cristo em mim me faz crescer. E Cristo em mim me faz frutificar. Esta era a grande convicção do apóstolo Paulo, quando ele afirma categoricamente, quando ele afirma com toda a fé e ousadia que Cristo
vivia nele, que Cristo morava nele. Não somente essa afirmação, nós conhecemos outras afirmações ousadas do apóstolo Paulo, e isso tem a ver com convicção também de salvação, quando ele disse que estava pronto para partir e estar com Cristo, o que era inevitável, o que era incomparavelmente melhor. E ele se sentia constrangido, uma hora querendo estar e servir a igreja, trabalhar mais um pouco com os irmãos, outra hora ele queria estar com Cristo, mas ele estava pronto para qualquer momento, ele tinha total certeza da sua salvação. Ele afirmou também que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele tem também essa convicção, ele tem também essa certeza, ele tem também essa ousadia em falar que Cristo em nós é maior que tudo, é superior a tudo. E o propósito do apóstolo Paulo aqui é exatamente falar a respeito disso aos judaizantes, aqueles que queriam impor ainda o judaísmo como regra de fé e prática para um povo que já havia sido alcançado por Cristo, para um povo que já havia conhecido Jesus Cristo através da pregação de Paulo. E Paulo não poderia deixar barato isso. Paulo tinha que afirmar realmente que Cristo é superior. Teria que afirmar realmente que Cristo está acima de tudo e de todos, está acima de qualquer segmento religioso. E que o importante para nós é estarmos em Cristo e que Cristo esteja em nós, para que tenhamos uma vida espiritual, de fato, seguindo todas essas etapas, que começa com o novo nascimento, passa pelo crescimento espiritual, passa pela produção de frutos e passa, meus amados irmãos, pela glorificação. O que tem de diferente aí em relação a uma vida comum, né, uma vida terrena, é que a vida terrena vai terminar, vai concluir o ciclo com a morte, né? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. No caso do cristão, ele não morre, mas ele passa desta vida limitada, terrena, para uma vida gloriosa, para uma vida eterna. Que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão. Assim como Cristo está à direita do Pai na sua glória, aqueles que uma vez também vivem em Cristo estarão com eles. Esta é a vontade de Jesus. Ele disse que a vontade dele é que onde ele estivesse, nós estivéssemos também com ele. E ele tem preparado todas as coisas necessárias para que nós estejamos com ele por toda a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, maravilhosa essa palavra, gloriosa esta afirmação do apóstolo Paulo, esta convicção de que Cristo vive em nós. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. E os inevitáveis efeitos da presença de Cristo em nós, eles se manifestarão, e creio que já estão se manifestando na sua e na minha vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, esta palavra de edificação e de salvação para todo o povo de Deus. Vamos orar novamente? Nosso Deus, nosso Pai soberano, te damos graças por esta rica palavra trazida aos nossos corações. O Senhor é bom, o Senhor já providenciou todas as coisas necessárias para o novo nascimento, para o crescimento, para a produção de frutos e, acima de tudo, para uma vida eterna ao teu lado, Senhor. Nós não somos merecedores, mas é pela graça do Senhor, mediante Jesus Cristo, teu Filho, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, muito bom poder mais uma vez trazer uma palavra à Igreja do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.
Amém.